Pela manhã nós falamos sobre o propósito do sofrimento, nós falamos sobre o propósito em que Deus permite, né, essa situação. E agora à noite nós queremos falar sobre a graça também de Deus no sofrimento. Você talvez possa estar se sentindo desanimado, e é muito provável que nesse meio, nesse momento que nós estamos vivendo em nossa geração, muita gente esteja desanimado porque talvez Deus aparentemente não tenha respondido às suas orações, ou talvez porque não tenha respondido às orações da maneira como você esperava que fosse respondido, não é? Você talvez tenha orado pela cura de alguém e infelizmente essa pessoa veio a falecer. E talvez isso esteja causando uma confusão no seu coração. Já nós tivemos essa situação na nossa família. Deus, Ele não respondeu em uma ocasião em que nós clamávamos pelo meu sogro. Ele estava com câncer, um câncer metastático, e infelizmente ele veio a falecer. Lembro-me que naquela ocasião, minha esposa e nós, mas mais minha esposa, principalmente por ser filha, orando, clamando, confiando que Deus o curaria, sabe? Mas os planos do Senhor foram outros. Só que Deus não nos desamparou, amados. Deus não nos desamparou porque Ele realizou outros planos nas nossas vidas, na vida da minha sogra, na vida do meu cunhado, na minha vida e na vida da minha família. E eu digo para você, nós somos ainda mais abençoados por causa destes planos de Deus. O mais importante não é você confiar em que Deus possa fazer algum milagre, ou curar, ou restaurar de repente, ou responder a alguma das suas orações. O mais importante é você ser fiel, independente de qual seja a decisão de Deus a respeito de algo que você esteja pedindo. Como na história de Jó. Jó foi um homem que ele passou por todo tipo de angústia, todo tipo de problema, de sofrimento, mas ele se manteve fiel até o fim. E o final da vida de Jó foi muito mais abençoada do que o começo. Então o que eu quero dizer para você é que Deus está colocando nossas vidas, nosso coração à prova nesse tempo. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. No que se refere à oração, a Bíblia ela é muito clara em dizer que Deus ele pode responder para você de 3 formas. Ele pode responder favoravelmente, ele pode responder sim, ele pode responder para você espere, ainda não é a hora. O próprio Jesus falou, né, em determinadas circunstâncias, não era bem uma oração, mas ele já ali revelando uma maneira como Deus agia, ele falava, olha, ainda não é chegada a minha hora. Ou Deus também pode responder para você não. Mas infelizmente nós não gostamos de receber não como resposta. Mas não, o não de Deus é um não que é fruto de amor de um pai. E a gente precisa entender isso. Muitas pessoas sofrem demasiadamente porque não entendem o não de Deus. Um pai ou uma mãe, por exemplo, que ama seu filho, quando diz não, ainda que isso frustre o coração dos seus filhos ou do seu filho, está fazendo isso por amor. Está fazendo isso porque tem conhecimento de algo que o seu filho ainda não tem. E isto vem de Deus, foi Ele quem nos fez assim, foi Ele quem nos criou, porque nós somos tão somente imagem e semelhança dEle. Quando nós compreendemos isso, nós somos capazes de agradecer pelo sim, mas também nós somos capazes de agradecer pelo não de Deus. Compreendemos que cada resposta que Deus dá às nossas orações é fruto também do amor de um pai. Talvez você não tenha tido um bom pai. Talvez esse pai que você teve
Foi um pai com quem você não teve desenvolvimento de afetividade, de relacionamento. Ou talvez você tenha tido até um pai afetivo, mas era um pai permissivo, um pai que fazia tudo o que você queria. Quero dizer para você que não são estes os tipos de pais que representam a paternidade de Deus. Quando Jesus ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele foi reconhecido como Deus conosco. A Bíblia diz que ele foi reconhecido como Deus presente, que está perto de nós em toda e qualquer situação. Mas Jesus ele também demonstrou seus firmes valores e suas firmes convicções quando ele esteve nesta terra. Ele não disse sim para todas as coisas, porque ele veio exatamente para isso, para corrigir o caminho da humanidade. Nem tudo que nós fazemos é bom para nós. Nem tudo o que nós desejamos, sonhamos, planejamos é bom. Por isso a palavra de Deus vai dizer que há muitos caminhos que ao homem parece direito, parece bom, mas o fim deles conduz à morte. Por isso, Deus não diz sim para tudo o que nós pedimos. Os pais que não são presentes na vida de um filho, ou os pais que maltratam seus filhos, eles não merecem ser chamados de pai, não merecem receber título de pai. Pais que são permissivos, que não sabem dizer não, também não estão educando os seus filhos, porque eles estão fazendo com que os seus filhos cresçam e se tornem adultos mimados. E eles vão sofrer, os pais vão sofrer, os filhos vão sofrer, e esses filhos vão causar sofrimento na vida de outras pessoas. Hoje pela manhã, nós estivemos falando sobre o propósito do sofrimento. E nós dissemos que uma das razões para o sofrimento é exatamente colocar limites. A Bíblia fala, por exemplo, de um homem que ele entendeu que o não de Deus foi essencial para que o poder de Deus o fortalecesse. Veja bem, o não de Deus foi essencial para que o poder de Deus o fortalecesse. Quero convidar você a fazer a leitura comigo do texto de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 10, para nós podermos então entrar no assunto dessa noite e falarmos sobre o sofrimento e falarmos sobre a graça de Deus também no sofrimento. A palavra do Senhor diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim ouve ou de mim vê. Para impedir que eu não me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco,
é que sou forte. Olha que coisa interessante esse texto. O texto ele mostra claramente Paulo aqui testemunhando de uma experiência sobrenatural que ele havia vivenciado, uma visão que ele teve do paraíso. Mas Paulo narra sua experiência na terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa que tivesse tido essa experiência. Ele faz isso, segundo aqui o verso 6, para ninguém o ver como se ele fosse alguém especial ou que merecesse algum destaque. Veja que Paulo, ele não quer ser prestigiado, ele não quer ser exaltado por causa desta extraordinária visão do paraíso que ele teve, uma visão do céu. Eu estava até aqui conversando com Timóteo e falando sobre isso. Paulo foi talvez a única pessoa que teve uma visão do céu antes mesmo de ir para lá. E o verso 7 diz ainda que para impedir que Paulo se sentisse melhor do que não se sentisse melhor do que os outros, Deus lhe deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o atormentar. Os comentaristas, eles não sabem dizer qual é a exata natureza, né, desse espinho na carne. Mas há um comentário interessante, né, no comentário bíblico Moody, aliás, em que eles concordam que esse espinho na carne era um lembrete que lhe fizesse ver, apesar do seu arrebatamento, que Paulo ainda era um homem entre os homens. Veja só. Muitas pessoas, muitas vezes, por causa da sua posição, muitas vezes por causa da sua promoção, não é? Muitas vezes por causa dos destaques, da honra que recebe de uns, dos elogios, às vezes se esquecem que são homens entre homens, mulheres entre mulheres. Às vezes se esquece da sua condição. E é interessante que Paulo aqui, ele é lembrado de Deus disso. Fato é o que está o espinho na carne, nós não sabemos se era alguma enfermidade ou se era algum tipo de opressão maligna. Foi algo pelo qual Paulo rogou 3 vezes ao Senhor que tirasse dele. É interessante, viu? Porque nós observamos aqui que Deus disse não. Quando Deus diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus está dizendo claramente, não, eu não vou tirar esse espinho de você. Não vou tirar esse sofrimento de você. Veja, nós estamos diante de um caso em que Deus responde não a uma oração. Sabe, não era qualquer homem que estava orando a Deus, era um servo de Deus, era um homem fiel, um homem dedicado, muito mais do que nós hoje. E Deus respondeu não. Era um caso de sofrimento que Deus não retirou. E esse não foi o único caso na Bíblia em que Deus disse não para uma oração. Por exemplo, nós temos na história do rei Davi, o caso do filho que Davi ele teve com Betseba, que ficou doente. E Davi orou por vários dias, com a boca no pó, jejuando. E Deus disse não. Aquela criança morreu. Quando o Senhor responde a Paulo, minha graça é suficiente para você, aqui também está implícita uma outra coisa, sabe? A afirmação de que Deus conhece o coração de Paulo. Deus conhece o coração humano e Ele sabe exatamente como Paulo reagiria se não houvesse algum tipo de sofrimento ali limitando as reações do seu coração. Sabe, meu amado, minha amada, cada um de nós atravessa uma circunstância. O meu sofrimento
ele não é menos doloroso do que o seu sofrimento não é menos doloroso do que o meu sofrimento. Para cada um de nós, o sofrimento, ele exerce, sabe, uma certa proporção para cada um de nós. Pode ser que eu não veja o seu sofrimento com tanta importância, mas nem por isso eu não posso dizer que o seu sofrimento, ele realmente não é legítimo. Sabe, o que eu posso dizer para você é que para cada um de nós, Deus permite uma circunstância com base no que Ele vê no nosso coração, com base no que Ele conhece a nosso respeito. E Ele está tratando isso, Ele está cuidando da gente. E aí veja bem como nós olhamos aqui para a história, nós vemos uma coisa interessante, porque nós vemos nessa história de Paulo, no meio dessa situação em que Deus não responde a sua oração, nós vemos que o sofrimento e a graça de Deus caminham juntas. O sofrimento e a graça de Deus caminham juntos. É isso que quer dizer, minha graça é suficiente para você. Ou seja, eu não vou retirar seu sofrimento, mas eu também não vou te abandonar. A graça, segundo a teologia, tem a ver com a concessão da parte de Deus de tudo aquilo que é necessário à nossa existência e à nossa salvação. Na prática, Deus usa o sofrimento para fechar algumas portas e Ele derrama sua graça para abrir outras portas. Eu faço uma comparação aqui, uma analogia. O sofrimento, por exemplo, ele é semelhante a uma panela de pressão. Uma panela de pressão que coloca o seu conteúdo, ou seja, aquilo que está dentro dela, à prova. Né? Ela pressiona realmente, literalmente, o que está dentro. Mas para que a panela de pressão pressiona? Para tornar macio, para tornar mole, para quebrantar, para amolecer. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a válvula da panela. A graça de Deus é a válvula que impede que ela exploda e todo o seu conteúdo seja derramado. Quando Deus diz a Paulo, minha graça é suficiente para você, Ele está dizendo o seguinte, Paulo, fique calmo. Eu te darei alívio para suportar esse espinho também. Paulo, fique calmo. Esse espinho não vai te ferir além do que você consegue suportar. Isto é a graça de Deus no meio do sofrimento. Veja que Deus não promete tirar o sofrimento da vida de Paulo, mas Ele promete confortá-lo. É assim que a graça de Deus age, nos dando o necessário para nós prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa vida. Pensem, por exemplo, em Jesus. Quando ele estava perto de morrer, ele chamou alguns dos seus discípulos para irem ao Monte das Oliveiras para orar com ele. Jesus estava muito angustiado, Jesus estava sofrendo, Jesus estava ali com muito medo. Apesar dele ser o Filho de Deus, apesar dele saber quem ele era, sua missão, mas ele não estava isento do sofrimento. Ele estava em carne, assim como você e eu estamos. Às vezes eu converso com a minha esposa e a gente troca, né, algumas figurinhas, a gente bate um papo e aí uma das coisas que a gente conversa, por exemplo, é sobre a hora da morte. A gente não tem medo de morrer, mas aí às vezes ela fala assim, sabe, amor, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de sofrer. E quantos de nós também não temos? Isso é um medo legítimo. Todos nós temos medo de sofrer. Às vezes eu fico pensando, sabe, nos mártires cristãos, fico pensando nos discípulos de Jesus. Algumas das mortes que eles sofreram foram mortes cruéis. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu naquele lugar, eu teria te honrado com a minha vida, Senhor? E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá coragem, me dá força, me dá ousadia, me dá sabedoria, irmãos. Porque a gente não sabe qual vai ser a forma como nós vamos ter que glorificar a Deus.
Mas no Evangelho de Lucas, nós continuamos aqui pensando em Jesus no capítulo 22, verso 41 a 43. Eu vou deixar que você leia em casa esses 3 versículos e eu vou me focar aqui apenas em um destaque no verso 43 daqui a pouquinho. Mas eu quero que você pense, por exemplo, lembre que Jesus, ele estava em grande angústia e sofrimento. E ele chegou a pedir ao Pai que afastasse dele o cálice que ele estava para beber. E quando essa expressão cálice aqui estava se referindo exatamente ao pedido de que Deus o livrasse do que ele teria que passar. Mas a resposta do Pai para Jesus, olha só, Jesus também recebeu um não. Jesus também recebeu um não de Deus. Você tem consciência disso? Então, quando Deus disser não, meu amado, assim como seu pai e sua mãe, quando eles disserem não para você, você que é filho, você que ainda está em idade de ser cuidado, não fique bravo, não fique revoltado, mas confie no amor do Pai, confie no amor da sua mãe e confie no amor de Deus por você. Eu gostaria de dizer que Jesus, ele recebeu um não. Mas observa aqui uma coisa. Lá em Lucas 22, 43, a Bíblia diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a válvula da panela de pressão naquele momento em que Jesus estava angustiado. Isso aqui é o exemplo da graça de Deus que age sobre as nossas vidas. É assim que Deus age conosco. Se nós temos que passar por algum sofrimento, você pode ter certeza de que Deus não irá te abandonar, meu querido, tenha certeza disso. A sua graça será suficiente para você. Assim que ele disse para Paulo, ele diz para todos nós também. E há uma segunda coisa que a gente aprende também nesse texto e eu quero compartilhar com você, que a graça, ela é a manifestação do poder de Deus sobre a nossa fraqueza. Eu gostaria de compartilhar um vídeo que foi produzido pelo pastor Antonino Júnior, que lembra a história de um homem cujo poder de Deus se manifestou na sua fraqueza. Quero convidar você a assistir esse vídeo, refletir sobre essa mensagem e depois então a gente prossegue. Preste atenção no que vai dizer esse vídeo. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my... Você já deve ter ouvido falar desse homem. Nick é um jovem de 30 e poucos anos que faz palestras motivacionais para mostrar às pessoas que vale a pena viver e lutar. A sua mensagem principal é que não devemos desanimar nos momentos difíceis e que podemos realizar muitas coisas. Basta entendermos que Deus nos ama e que nos ajuda quando confiamos nele. Esse homem é cristão, filho de pastor e já palestrou para mais de 3 milhões de pessoas em 24 países. Isso não é maravilhoso? Mas talvez você se pergunte, e daí? O que isso tem de mais? Ele é apenas uma pessoa otimista. Eu te respondo, não, ele é muito mais do que isso. Nick nasceu sem os braços e sem as pernas. Isso mesmo, ele não tem braços nem pernas. Agora imagine uma pessoa que tem apenas o tronco, dizendo ao mundo inteiro que existe um Deus de amor, que as pessoas podem ser felizes, podem vencer na vida, podem realizar muitas coisas. No seu testemunho, ele conta que com 8 anos de idade, ele sofreu tanto na escola que pensou em suicídio. Então ele orou a Deus pedindo braços e pernas, mas Deus não atendeu o seu pedido. Então ele começou a agradecer pelo simples fato de estar vivo. E assim o Senhor começou a transformar o seu coração. Ele aprendeu a ser grato pelo que tinha e não pelo que desejava. E certa vez disse a seguinte frase: não faz sentido você ser completo do lado de fora se estiver com o coração em pedaços. Saiba que Deus pode te curar mesmo sem mudar suas circunstâncias. Você que está ouvindo essa mensagem, com certeza tem muito mais do que ele tinha.
No entanto, muitas vezes, você se sente incapaz e impotente porque não tem isso ou aquilo. Então você fica esperando algo mudar. Reclama porque não compreende certas situações em sua vida e chega até a duvidar da existência de Deus. Com isso, o tempo passa e nada muda. Nem você, nem a sua situação, nem a sua história. Por isso, eu e você precisamos aprender que o mais importante não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com aquilo que acontece conosco. As pessoas costumam dizer que se a vida te der limões, faça uma limonada. Mas eu digo, se a vida te der limões, plante as sementes e cultive um pomar. Você tem a vida de Deus dentro de si. Você é filho dele antes de qualquer coisa. Por isso você não precisa que alguém tenha pena de você, pois a sua vida já é fruto da misericórdia do Senhor, e essa graça maravilhosa foi demonstrada na cruz do Calvário, onde o seu Filho Jesus, que não tinha pecado, sofreu o castigo que você e eu merecíamos por causa dos nossos pecados. E hoje podemos ser perdoados, salvos e termos um novo sentido na nossa vida. Basta entregarmos o nosso coração e o nosso futuro nas mãos daquele que pode transformar a nossa história de dor em um testemunho tão maravilhoso que influenciará as pessoas ao nosso redor. Lembra-se da frase que foi dita nesse vídeo? Você não precisa que as circunstâncias mudem para que você seja curado. Nick é um exemplo vivo do poder de Deus que pode fazer da vida de uma pessoa que estava em sofrimento um grande testemunho de transformação e inspiração para muitas vidas. Deus não apenas trabalha no nosso físico. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Deus também trabalha no nosso coração para que nós possamos ser vasos úteis e sermos usados para impactar e transformar a vida de outras pessoas. É isso que nós aprendemos com esse vídeo. Eu tenho para mim que Paulo, ele não teria sido o grande apóstolo, nem o grande evangelista, nem o grande escritor dos textos bíblicos que se tornaram as principais bases de doutrina da igreja cristã. Sabe, sem o sofrimento que Paulo ele passou a viver e reconhecer, sem as suas fraquezas e dependência do poder de Deus, Paulo não teria sido nada disso. O sofrimento, ele foi necessário na vida de Paulo para transformar seu coração, para transformar sua visão, para transformar a sua compaixão sobre as vidas das pessoas, para que fosse realmente alguém quebrantado, para que Deus pudesse usá-lo. Ele mesmo faz questão de afirmar isso no verso 9. Lá na segunda parte ele fala assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você está se sentindo fraco nesse momento, querido? Sabe, está se sentindo impotente diante das circunstâncias? Quero dizer para você uma coisa, você não é o único, não. Falo para você, querido, aqui agora uma palavra bem pessoal, bem particular. Muitas vezes eu, como pastor, como líder, me sinto muito impotente diante da situação, irmãos. Você que está aí conosco, participando desse encontro, ore por mim, ore pela nossa liderança. Muitas vezes a gente se sente impotente, a gente não sabe exatamente o que fazer. O povo, nesse momento, fica dividido. Uns querem, outros não querem. Uns dizem faça assim, outros dizem faça assado. E como que a gente decide isso? Precisamos muito de sabedoria, precisamos muito de direção de Deus. E às vezes o coração da gente fica apertado, fica preocupado, a gente se preocupa com os irmãos, se preocupa com as pessoas, como eles devem estar, será que estão firmes, será que como está a sua saúde, como está a sua vida, como que está a família. Irmãos, é um momento muito angustiante. E eu imagino que você também possa estar assim.
quero dizer para você que este, apesar de toda essa situação, ainda é, olha o que eu vou te dizer, ainda é o melhor momento da sua vida. Guarde isso no seu coração. Os tempos de fraqueza e de fragilidade ainda são os melhores momentos das nossas vidas. Porque este é o momento em que o poder de Deus vai agir livremente sobre você. Você vai ver que a fraqueza também é motivo para se alegrar. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Quero continuar ainda, mais um ponto dessa mensagem para que você reflita. Paulo também, ele descobriu mais uma coisa. Ele descobriu que a graça nos capacita a ver o sofrimento com outros olhos. A graça nos capacita a ver o sofrimento com outros olhos. Olha o que diz o verso 10 desse texto que nós estamos acompanhando. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Olha como ele começa. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, e aí ele continua a sua lista. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que um cristão, ele é um masoquista, né? O masoquista é aquele que gosta de sofrimento, que gosta de sofrer, que gosta de dor. Não. Eu não gosto. Imagino que nenhum cristão, né, tenha esse prazer. Isso aí não é coisa de Deus. Deus também não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, a Bíblia fala. Eu não tenho desejo de sofrer e nem que ninguém sofra, porém, eu preciso admitir, preciso concordar que se nós viermos a sofrer, nós temos também motivos para nos alegrar no fato de que Deus ele vai estar mais perto de nós nesse momento. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso. Nós não estaremos sozinhos no meio da provação. Lembremos que a força do homem, ela é decorrente da força de Deus. A vida do homem é decorrente do fôlego de vida de Deus. A sabedoria do homem é decorrente da sabedoria de Deus. O sustento do homem é decorrente da providência de Deus. O poder gerador de vida que Deus deu ao homem, que nos permite ter filhos, é decorrente do poder criador de Deus. Deus ele não nos desampara, Deus não está longe de nós, Deus está extremamente junto, vinculado à nossa existência. Sua força não vai vir de você mesmo, entenda isso. Seu sustento não vai vir de você mesmo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que o Brasil, por exemplo, está passando por uma fase, cada essa disputa política que está havendo, né? Muita gente está sofrendo, sabe? Muitas lojas estão fechando, empregos, né, estão sendo perdidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso é uma provação. É para testar o seu coração se você confia em Deus, porque eu digo para você que até mesmo na crise, Deus nos faz prevalecer. Se você confia no Deus que te sustenta, se você confia no Deus que te dá vida, no Deus que é a tua saúde, você pode viver sem medo, sem ficar vivendo em crise, sem ficar vivendo em desespero, sem ficar sendo norteado pelos comentários dos jornalistas que diversas vezes aparecem na televisão semanalmente, só trazendo tragédias. Eu quero dizer para você que você precisa viver acima de tudo isso, meu querido irmão, meu querido amigo, você precisa olhar para o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Se você não tiver aonde se apoiar na hora da dor, você vai descobrir a sua fraqueza numa situação pior ainda.
Mas se nós nos apoiarmos em Deus, quero dizer para você que o sofrimento será apenas uma ponte para um estágio mais avançado para as nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Se você se apoiar em Deus, o seu sofrimento vai ser uma ponte para um estágio ainda mais avançado para a sua vida. Deus usa o sofrimento para nos amadurecer. Paulo nos lembra que ele nos lembra aqui do amor de Jesus. E por causa de Jesus, ele diz assim: eu posso me alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Sabe por quê? Porque Jesus é a lembrança do amor sacrificial e permanente de Deus por nós. Por isso Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo isso como muita gente aí, faz o seu jargão de vitória. Não, eu posso conquistar, eu posso isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai ler o texto de Filipenses e você vai ver que Paulo está falando de sofrimento. Paulo está dizendo: eu sei passar fome, sei passar sede, sei passar frio, sei estar nu, sei estar sendo perseguido, sei estar passando por problemas de saúde. Ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque ele tem no seu coração a plena convicção de que por Jesus, por meio de Jesus, fica explícito que o amor de Deus nunca irá nos desamparar. Paulo sabia que quando ele estava fraco, por causa de Jesus, ele estava forte, porque Deus jamais abandona um filho, e ele mostrou isso lá na cruz. Ele não abandonou o homem que ele criou. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Infelizmente, nem todos querem, mas o desejo de Deus é esse. Foi por isso que ele trouxe Jesus ao mundo. Jamais Deus abandonou o homem, jamais ele abandona um filho. Pelo contrário, são nos momentos de dor que você vai conseguir perceber o quanto Deus ele está perto. São nos momentos de dor que você vai conseguir perceber o quanto Deus está perto. E é por isso que Paulo afirma: eu posso me regozijar nas fraquezas, porque quando estou fraco é que eu estou forte, porque eu sei que estou acompanhado de um Deus todo-poderoso nesse momento. E você? Você tem certeza disso? Você entende essa palavra? Está compreendendo aonde eu estou dizendo, o que eu estou querendo chegar? Está compreendendo aqui o que eu estou falando para você? A graça de Deus no sofrimento. Deus, ele ama você. Deus, ele está usando isso para nos tornar melhores, para mudar a nossa visão, para fazer você compreender talvez uma esfera da vida que você ainda não consiga perceber. Mas sobretudo o que Deus quer que você entenda é que ele nunca vai abandonar aqueles que clamam por ele. Queria que você fechasse os seus olhos, nós pudéssemos orar nesse momento. Quero que você coloque sua vida e o seu coração diante de Deus agora. Bondoso Deus e Pai eterno, Pai amado, o Senhor conhece os nossos corações e nada do que permites que aconteça na nossa vida é sem propósito, mas é sim conforme Tu vês o nosso coração. O Senhor sabe, meu Deus, o que o Senhor deseja para cada um de nós, e às vezes nós não temos esse vislumbre ainda. O Senhor tem planos para cada uma das nossas vidas, e às vezes nós ainda não temos essa perspectiva. Por isso, Senhor meu Deus, tudo que o Senhor permite acontecer, o sofrimento que nos atinge,
Ele é capaz, Senhor meu Deus, de transformar-se tão somente nós fomos capazes de confiar, Senhor meu Deus, na sua direção. Oh, meu Deus, o Senhor não desampara, o Senhor não abandona, o Senhor, meu Deus, apenas deseja transformar e nos usar para a tua glória e honra e para nosso próprio benefício. Ó Senhor, seja louvado, engrandecido o teu nome por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque eu tenho certeza de que tudo que o Senhor está permitindo, Senhor meu Deus, acontecer neste mundo, ó Deus, tem um propósito maior na vida daquele que sofre, na vida daquele que perde alguém que amava. O Senhor está abençoando também, ainda que esta pessoa não consiga ver agora, mas há algo que no futuro se verá. Tem um propósito maior, meu Deus, na vida e transformação do coração humano. Eu tenho certeza, porque a tua palavra deixa claro esta verdade, Senhor meu Deus. E nós podemos crer e confiar em Ti, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus justo e verdadeiro, é Deus que não comete erros. Seja louvado, seja engrandecido o Teu nome, e que o nosso coração se quebrante e se apoie no Senhor Jesus agora, Senhor. Que nós possamos nos quebrantar, meu Deus, diante da Tua face, diante da Tua glória. Tu és a nossa salvação e é a Ti que nós devemos nos render. Seja, meu Deus, louvado em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.